Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa matéria que eu encontrei aqui, que está dizendo o seguinte, ó: mulher se veste como homem para correr sozinha à noite e explica: me senti mais segura. Será que isso é verdade? O quanto que esse sentimento feminino até hoje é colocado como uma certa prioridade, digamos assim, e o quanto que isso está prejudicando a dinâmica geral e até mesmo a percepção das próprias mulheres sobre a realidade, né? Mas vamos apresentar para vocês primeiro a foto da moça, o jeito que ela, né, está vestida, né? Porque tá aqui, ó, a tal da Claire, né? Ela encomendou um bigode postiço, peruca e roupas de ginástica masculina, né? E ficou assim, ó, veja só, olha que beleza, né? Com esse bigodão aí, caminhando tranquila e tal. E na matéria ela cita, né, que ela não gosta de correr de dia e tal, prefere correr à noite, porém ela tinha essa dificuldade, tinha muito receio, né, de correr. Também ela cita que existem até alguns grupos que moças se reúnem para correrem juntas e tudo mais, mas que ela queria ter essa liberdade de correr sozinha e que sendo homem, né, pelo menos vestida como tal, né, ela teria essa liberdade maior. E tem um dado momento que ela diz que ela se sente como um herói ou coisa assim, quer ver, ó? Notei imediatamente que nenhuma pessoa se aproximava de mim e não fiquei preocupada com os homens gritando comigo das suas varandas e tal, né? Pessoas não se aproximam de você, perceba, né? Tem esse detalhe, esse é um detalhe relevante mesmo, né? E tá aqui, ó. Sinceramente me senti como um super-herói. Ou como o Mario, quando ele ganha a estrela da invencibilidade. Me senti infinitamente mais segura. Vamos falar sobre esse sentimento, tá certo? E também quero pedir para você, que é um empreendedor aqui do canal, que quer com certeza ter objetivos aí mais interessantes no sentido de encontrar aí clientes para suas empresas e tudo mais, para o seu serviço, né? Conte com o serviço da Destiny, tá bom? O link dele está aqui com um comentário fixado, tá certo? Só entrar em contato, eles vão passar para você certinho valores e tudo mais, para você poder aí anunciar o seu serviço, o seu produto, sua lojinha, o que for, tá bom? Então, para os cowboys empreendedores, fica aí a dica, beleza? Agora vamos voltar sobre a questão aqui da matéria, porque é o seguinte: quando a gente fala desse sentimento feminino, o que acontece? Hoje, principalmente aquelas que estão bem enraizadas na questão do movimento, do femimimi, aquela coisa toda, elas têm uma ideia do homem como um vilão, certo? E quando não, ainda assim ele é um potencial vilão, tá bom? Então, guarde essas duas questões. E tudo isso eu noto que tem uma ligação extremamente forte com o aspecto onde o feminino ele se sente inferior, tá? E calma, não quer dizer que você é inferior, alguma coisa assim. Calma, escuta, abre um pouco a mente para ouvir isso, se você for uma moça que está aí já espumando. Então, o feminino ele tem o quê? Ele tem o sentimento de que ela é mais fraca, né, fisicamente, e que em um dado momento ela vai ser subjugada por outro homem. Então, a consequência, muitas vezes, desse sentimento, quando ele é explorado de maneira exagerada, é que esses movimentos pegam perfeitamente essa ideia e colocam na mulher um medo muito grande, tá? Esse medo ele já é natural. Porque sim, o homem ele é mais forte, como consequência né, da estrutura masculina existe uma possibilidade maior dele conseguir de fato subjugar uma mulher, de colocá-la, né, numa posição inferior ali, do ponto de vista físico, pelo menos. Então, essa situação por si só, ela já é naturalmente um certo escudo feminino. Então, a mulher, do mesmo modo que ela quer admirar um homem, ela também quer, ela não deseja, né, na verdade, né, que ela quer, né? Mas, além de admirar, ela quer ter a sensação de que ele pode ser temido, né? Então, às vezes por ela, mas também por os outros, né? Tanto que isso é um argumento até para aqueles que defendem a ideia de que tem muita moça que gosta do bandidão, porque o bandidão ele é perigoso com os outros, mas não com ela, né? Esse é o sonho de muitas aí que vivem nas comunidades e tal, conseguir esse cara, o cara que ele é perigoso para todo mundo, ela vai se sentir segura andando na rua, porque sabe, ó, eu sou a esposa do fulano de tal. Mas comigo ele é um anjinho, um santo, bonzinho, faz tudo que eu quero. Então, essa é a percepção feminina. Elas querem um cara que tem essa capacidade, ok?
e por consequência ela entende que todos os homens da face da Terra precisam ou deveriam ser assim. Agora vem a pergunta: o que a gente sabe, por óbvio? Que a maior parte dos caras são caras comuns, que nunca fariam mal a ninguém, sabe? Pelo menos num sentido legal aí, né? Com um assalto ou coisa pior. E a verdade é que se você andar na rua à noite, você é homem, você vai se sentir também com receio. A diferença é que esse medo não está naturalmente incutido em você e também não está sendo alarmado aos quatro cantos por nenhum movimento. Não tem nenhum movimento dizendo para os homens: tenha medo de andar na rua, não faça isso, não faça aquilo, não use a roupa tal, né, entendeu? Então, assim, não existe nada envolvendo o público masculino. Agora, a realidade é outra história. Se você pega qualquer dado, né, por exemplo, sobre, né, assaltos ou coisa pior, você vai ver que os homens eles são o maior alvo também. Então, não apenas os homens são o vilão da história, né, como muitas já vão querer falar, né, mas são os homens mesmo que cometem isso, aquilo, outro. Pois bem, mas esses homens são a minoria. A maioria dos homens não são os que cometem os crimes, são os que, né, sofrem. Né? Tem um dado, vou até ver se eu encontro que eu tinha separado, quer ver? Que é esse aqui, ó. Os homens são as maiores vítimas de violência, tá sendo muito mais do que as próprias mulheres, né, com uma taxa de mortalidade aí 5 vezes maior, tá? Ou seja, em tese, se você é um homem e está andando na rua, você tem 5 vezes mais chance de alguma coisa desse tipo acontecer, tá certo? Então, significa que eu tenho que virar para o homem e falar para ele ter medo de andar na rua, coisa assim? Não necessariamente. Mas a gente entende, por exemplo, do porquê quando a gente fala da questão, quando ela levantou aqui, ó, que nessa parte aqui, ó. Notei imediatamente que nenhuma pessoa se aproximava de mim e não fiquei preocupada com os homens gritando. Isso, de fato, acontece muito com as mulheres. Existe, às vezes, o sentimento de que você está sendo vigiado o tempo todo, que está todo mundo olhando para você, né? O feminino tem um pouco mais disso, né? É meio que vivem, né, aquela coisa do, né? Não conseguem olhar nada fora do próprio umbigo, né? Tem um pouco disso também. Mas é verdade mesmo que as moças recebem mais atenção, né? E como eu sempre digo aqui nesse canal, tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Você ser rico demais tem lado negativo. Você ser bonito demais tem algo negativo. Então, você ser mulher tem como um lado negativo a atenção maior que as pessoas vão ter para você. Seja no sentido de, às vezes, de te ajudar com alguma coisa, ser mais gentil com você, ser mais bacana, tentar te fazer um favor de uma forma mais rápida, né? Mas também nessa questão, às vezes, de ter essa atenção de homens que vocês não têm interesse, né? De homens estranhos, esquisitos. Também o aspecto da, né, da parte íntima forçada, se é que vocês me entendem, que é uma coisa que obviamente gera um medo muito grande. Porém, todo mundo sabe que se você pegar os números desse ato forçado, você vai ver que acontece principalmente com crianças e adolescentes, que é subnotificado a questão sobre meninos que sofrem disso, que acontece bastante também. 70, acho que é 70% dos casos, alguma coisa assim, né, que são geralmente acontecem dentro de casa, é um parente, né, uma pessoa próxima. Eu mesmo esses dias estava vendo uma outra coisa, um outro assunto e eu me deparei com essa informação aqui, uma informação interessante. Quer ver? Tava pesquisando sobre a banda Korn, alguma coisa, eu não lembro o que. Aí eu vi que o vocalista, tá escrito aqui no Wikipedia, né? Ó, na infância sofreu vários traumas, né? Aí teve um abuso pela madrasta e também um abuso já íntimo pela babysitter, por uma babysitter, ou seja, duas mulheres aí que de alguma forma, né, cometeram atos ruins com uma criança na época, que era o caso aí do vocalista do Korn. Então, não são casos exclusivos do masculino. Eu entendo que a maior parte dos que cometem isso de fato são, né, homens, mas os homens eles também são alvos. Então, não adianta você colocar uma pecha na figura masculina quando, na verdade, o que acontece é que tem gente ruim, né? E pessoas que muitas vezes, né, por questão dos estímulos que ela tem, né, vai fazer um ato violento, alguma coisa da forma que elas entendem que é possível ser feita, não? Né? Tanto que a maldade feminina ela costuma estar atrelada a outros aspectos que não esse aspecto mais físico
enquanto que a maldade masculina tem esse viés. Mas não adianta nada você, né, colocar uma roupa masculina e achar que virou um grande super-herói, né, uma pessoa que nunca vai sofrer nada. O que acontece, na verdade, é que você recebe menos atenção, porque os homens, em geral, recebem menos atenção. Tem um lado positivo, que você pode entender que andar na rua tranquilo sem ninguém encher o saco, de fato é um lado positivo. Mas o lado negativo é que às vezes você também é muito solitário e essa solidão às vezes pode bater de uma forma pesada na vida de muitos homens, tá bom? Então entenda que no final das contas, nós como seres humanos estamos passíveis a uma série de situações. Você ser homem, ser mulher não muda nada. Se você é uma boa pessoa, saiba que a qualquer instante você está passível de sofrer alguma maldade vinda de alguém. Tá bom? Então, por mais que eu até entenda o sentimento feminino sobre por que que elas se sentem tão, né, em perigo o tempo todo, né? Isso acaba sendo um reflexo também nas nossas leis, né? As leis acabam ficando totalmente exageradas por um lado e quebra-se completamente o equilíbrio adequado, né? Os homens se sentem totalmente ofendidos também, porque pessoas boas que nunca fariam mal do tipo para ninguém, ter que ouvir que ele é um potencial isso ou potencial aquilo é uma ofensa gravíssima, tá bom? Então, no final das contas, tenha esse entendimento, tá? Você querer se vestir, você se veste do que você quiser para passear, para andar na rua, porque você está se sentindo melhor, aí é um direito seu, mas saiba que não é a realidade, tá ok? Então é isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito, a sua inscrição aqui nesse canal. E também, se você é um empreendedor, não esqueça da Destiny, né? Faça aí um orçamento com eles e invista agora em anúncios para seu serviço, para o seu comércio, enfim, para o seu empreendimento. Fechou? Tamo junto e até a próxima.